Olá, alunos, tudo bom? Essa é a nossa aula 3, Propriedade Física das Madeiras, do módulo 3 do curso Tecnologia dos Materiais de Construção. A escolha e utilização de determinada espécie para fins industriais só poderá ser realizada com o conhecimento preciso das suas qualidades físicas e mecânicas. Vamos falar agora dos fatores naturais que influenciam e determinam a variação das propriedades físicas das madeiras. A primeira delas é a espécie botânica, ou seja, dependendo de qual espécie aquela madeira provém, ela vai ter uma determinada propriedade física. A segunda é a massa específica do material. Então, quanto maior a massa específica do material, mais denso ele é, então provavelmente maior a resistência daquele material. A localização da peça no lenho vai depender se ela é da parte inferior, da parte do meio ou da parte alta da árvore, também influencia suas propriedades. Se ela tem ou não tem defeitos e, principalmente, qual é a umidade daquela madeira. Por outro lado, nós temos os fatores tecnológicos que influenciam a variação dos resultados. A primeira delas é a forma e as dimensões dos corpos de prova. Quanto menor o corpo de prova, ele resiste a maiores tensões. Isso se dá pelo efeito do tamanho do corpo de prova. E o segundo fator muito importante é a orientação das solicitações em relação aos anéis de crescimento. Então, se essa solicitação é paralela às fibras ou se ela é perpendicular às fibras. E outro fator que também vai alterar o resultado é a velocidade do ensaio. Um ensaio realizado de forma muito rápida, ele gera um falso resultado, porque aquele corpo de prova resiste a uma tensão muito superior à tensão que ele resistiria se fosse aplicado de forma mais lenta. E assim como se eu colocar uma tensão menor, mas eu manter ela durante muito tempo, esse corpo de prova pode vir a romper com um valor inferior àquele registrado no ensaio com a velocidade padrão. Então, as principais características físicas que nós vamos falar sobre as madeiras são a umidade, a retratibilidade, a densidade, a condutibilidade elétrica, a condutibilidade térmica, a condutibilidade acústica e a resistência ao fogo. A umidade é uma propriedade que tem grande importância, pois todas as demais propriedades mecânicas e físicas da madeira variam de acordo com o teor de umidade. Então, a água na madeira ela pode estar em três formas. A água de constituição é aquela água que está combinada quimicamente com os principais constituintes do material lenhoso. Ela não é eliminada na secagem, porque ela faz parte da constituição do material e só pode ser eliminada se o material for destruído. A água de adesão ou água de impregnação, ela está na madeira úmida, infiltrada ou impregnada nas paredes das células lenhosas. Essas paredes são hidrófilas. Essa infiltração de água entre as fibrilas de celulose que estruturam as paredes das células provoca um considerável inchamento dessas paredes. E o efeito global é a alteração no volume da peça da madeira. Todo o comportamento físico-mecânico do material fica alterado com a presença ou a variação da água de impregnação. Uma vez que o teor de água sature todas as células, nós chegamos no ponto de saturação, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. A partir daí, toda a água começa a encher os vazios capilares, então ela é considerada como água livre. A presença ou a retirada dessa água livre não altera o comportamento do material. E quando se evapora por secagem, apenas a água livre do material vai conseguir ser evaporado. A água de capilaridade ou água livre, então, é mais ou menos em torno de 30% de umidade. Então, por definição, o ponto de saturação das fibras, PSF, é o ponto, ou seja, o teor de umidade, onde a madeira perdeu toda a água livre, mas as paredes e os tecidos da mesma estão saturados e inchados. Então, como eu já falei, a remoção da água que está livre não causa alteração de volume na madeira.
O ponto de saturação das fibras depende da espécie, mas ele gira em torno dos 30% de umidade. Para fazer a secagem da madeira, um dos processos é a madeira seca ao ar. Então, a água começa a evaporar, entrando em estabilidade com a umidade do ar. A remoção da água de adesão, quando a gente baixa de 30%, acompanha a variação volumétrica. Então, o teor de umidade da madeira varia entre 12% e 18%, mas ele depende muito do teor de umidade do ar. A referência ou a umidade de referência para determinação das características físicas e mecânicas da madeira é 15%. Então, em função do teor de umidade da madeira, nós temos as seguintes denominações. A madeira é considerada verde quando a umidade dela é superior a 30%. Ela é considerada comercialmente seca quando a umidade dela está entre 18% e 23%. A madeira foi seca ao ar quando ela está entre 12% e 18%. E ela é considerada uma madeira dessecada, ou seja, ela passou por um processo de secagem em estufa, quando ela tem umidade inferior a 12%. Quando a madeira já está abaixo de 23% de umidade, pode-se considerar que ela vai estar protegida do ataque dos agentes de destruição, os fungos e as bactérias. A retratibilidade é a propriedade da madeira de alterar suas dimensões e o volume, consequentemente, quando o teor da umidade varia entre um estado anidro, seco, e o estado de saturação ou impregnação dos tecidos celulósicos. Então, essa variação volumétrica, ela é proporcional entre o estado anidro e o ponto de saturação ao ar. E a partir disso, ela se mantém praticamente constante. Vocês podem observar ali que no sentido tangencial às fibras, a variação volumétrica é muito maior do que no sentido axial, por exemplo. E a variação volumétrica total é o quanto varia de volume considerando os três eixos, axial, radial e tangencial. Nessa figura, vocês podem observar os efeitos anisotrópicos, ou seja, que eles são diferentes, né, em função da posição, da retratibilidade da madeira na seção transversal, observando os anéis de crescimento. Então, em função de como essa peça da madeira ela é cortada, ela vai apresentar uma retratibilidade com relação àqueles eixos que a gente observou na figura anterior. A retratibilidade total expressa a variação de volume quando a madeira passa do estado verde para o estado completamente seco em estufa. Então, ela pode ser classificada em forte, média e fraca em função do valor. Aqui nessa tabela, nós podemos ver o tipo de construção com o teor de umidade correspondente. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar numa construção submersa, eu não preciso me preocupar com a umidade da madeira. Eu posso usar madeira verde, madeira acima do ponto de saturação das fibras, sem nenhum problema. E aí, conforme o tipo de construção que eu for executando, eu posso ou não utilizar madeira verde. Por exemplo, se eu vou fazer forma, uma construção exposta à umidade, pode chover ali em cima, etc. e tal. Eu posso comprar uma madeira úmida, dita comercialmente seca, de 18% a 23% de umidade. Mas se você deixar aquela tábua, por exemplo, de madeira no canteiro de obra, você vai observar que com o tempo ela vai secar e ela pode sim empenar. Já para construções abrigadas em local coberto, mas largamente aberto, hangares, entrepostos, telheiros, etc., eu preciso de uma madeira um pouquinho mais seca, entre 16% e 20%. Para construções em locais fechados e cobertos, por exemplo, para telhados, a gente precisa já de uma madeira seca ao ar, ou com uma secagem até artificial. Para locais fechados e aquecidos, eu preciso de madeiras bem secas, já só consigo isso com secagem artificial. E locais onde ela vai estar submetida a aquecimento artificial, com certeza eu vou precisar de uma madeira dessecada. Nessa tabela, nós podemos observar as variações de volume, a retratibilidade de diferentes espécies de madeira
em função dos tipos de retratibilidade, a radial, a tangencial e a volumétrica, e o coeficiente de retratibilidade. Ele expressa uma variação percentual do volume da madeira com relação a uma variação de 1% do teor de umidade da mesma. Então, nós podemos observar, por exemplo, que a peroba rosa tem uma variação volumétrica de 12,2%. Outra propriedade das madeiras é a massa específica aparente, muito chamada equivocadamente de densidade. Por quê? Porque a massa específica aparente é o peso dividido pela unidade de volume da madeira. Esse volume é aparente. Como assim, professora? É aquele volume que a gente vai lá e vai medir as dimensões do seu corpo de prova. Por exemplo, ele pode ter 3 centímetros de altura por 3 centímetros de largura por 5 centímetros de comprimento. Você faz 3 vezes 3 vezes 5 e calcula o volume dele. Esse é um volume aparente. Por quê? Porque dentro da madeira existem vazios, existem espaços ocupados pelo ar. Mas como a gente vai transportar esse material, a massa específica aparente é uma propriedade importante. Então, você pesa, calcula o volume medindo, e esse é a massa específica aparente. Só que ela varia muito com relação à umidade da madeira. Por quê? Porque o volume varia com relação à umidade da madeira. Então, a massa específica aparente de referência é calculada para a umidade de 15%. Nessa tabela, vocês podem observar os diferentes valores da massa específica aparente em função da espécie da madeira, calculados todos para uma umidade de 15%. Então, você vê ali que os valores estão em toneladas por metro cúbico. Por exemplo, do cedro, que é uma madeira leve, 0,49 toneladas por metro cúbico. Essa unidade é igual a quilogramas por decímetro cúbico, ou quilogramas por litro, que é igual a gramas por centímetro cúbico. E se vocês observarem, todos eles são valores menores do que 1, incluindo as madeiras mais densas, a cabriúva e o eucalipto tereticornis, com valores de 0,89. Ou seja, todas elas são mais leves do que a água, com que a gente pode concluir que todas as madeiras boiam. Com relação à condutibilidade elétrica, podemos dizer que quando a madeira está bem seca, ela é praticamente um isolante. Quando a madeira tem determinado grau de umidade, ela é condutora. Então, essa resistividade elétrica depende, além da umidade, da espécie da madeira, da massa específica e do sentido em relação às fibras. A resistividade é 4 vezes mais fraca no sentido axial do que no sentido transversal. Com relação à condutibilidade térmica, a madeira é um péssimo condutor de calor, ou seja, ela é boa para não deixar o calor entrar nas nossas edificações. Essa condutibilidade varia segundo o grau de umidade e também em relação à direção da transmissão do calor. Essa transmissão é maior paralelamente do que transversalmente às fibras. Com relação ao fogo, né? Então, sempre que nós pensamos em estruturas de madeira, já vem na nossa cabeça as famosas notícias de incêndios, né? Mas a madeira, ela natural, sem tratamento, ela prende fogo a 275 graus Celsius. Mas para que esse fogo exista e permaneça, é necessário oxigênio. Então, em peças de madeira mais grossas, se não houver um aumento da temperatura, por exemplo, quando o fogo está confinado, a superfície da madeira vai queimar, não vai haver mais oxigênio e o interior da madeira vai ficar preservado. Essa é uma figura muito clássica que mostra os escombros de uma edificação de madeira e metal. Então, a resistência ao fogo da madeira, na verdade, ela é superior ao do aço. Vocês podem observar ali que a viga de madeira está, após o incêndio, suportando ainda a carga mesmo das vigas de aço que não resistiram àquela temperatura. Aqui vocês podem observar uma seção de uma viga de madeira laminada colada exposta ao fogo durante 30 minutos. Então, aqui o retângulo negro ao redor
seria a seção original. Então, nós temos uma parte da seção que, né, desapareceu. Depois nós temos uma parte da seção em negro, que é uma camada de carvão. Uma seção, uma camada, que está achurada em branco, que foi a madeira aquecida. E nós temos no interior dessa seção uma madeira intacta. Então, nós podemos observar que um elemento espesso de madeira, superior a 25 milímetros, ele tem uma boa resistência ao fogo, diferentemente do que a gente pode imaginar, porque a liberação de calor da madeira gera em torno de 800 calorias por quilograma de material, enquanto, por exemplo, materiais sintéticos, borrachas, plásticos, cortina, produzem entre 1.000 e 2.000 calorias por quilograma de material. Isso tudo que nós falamos foi da madeira natural, sem considerar o tratamento, porque existem no comércio diferentes produtos que são retardantes do fogo, à base de fosfatos ou silicatos, pinturas superficiais, impregnações, ou seja, tratamentos que podem ser aplicados na madeira para aumentar a durabilidade dela com relação às propriedades físicas, principalmente com relação à resistência ao fogo. Então, nós finalizamos por aqui a nossa videoaula número 3, Propriedades Físicas das Madeiras.